Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo sábado eu estarei trazendo aqui no YouTube um pequeno vídeo sobre psicologia. Nós estamos considerando o behaviorismo e nos vídeos anteriores nós consideramos a questão do comportamento respondente. A partir desse vídeo nós vamos estar considerando o comportamento operante. O comportamento operante, ele é um comportamento que ele é regulado a partir das consequências que ele produz no ambiente. Então, portanto, nós podemos entender como comportamento operante aquele comportamento que produz consequências, ou seja, modificações no ambiente e é afetado por elas. Então, qual que é a diferença do comportamento operante com o comportamento respondente? O comportamento respondente, ele é um comportamento que primeiro você tem uma alteração no ambiente e essa alteração no ambiente desperta uma resposta no organismo. Então, por exemplo, você tem no ambiente uma carne que desperta o salivar. No caso do comportamento operante, você tem uma resposta e essa resposta gera uma consequência. E essa consequência passa a afetar o comportamento. Então, por exemplo, eu estendo a mão e eu consigo então pegar um saleiro. Meu comportamento de estender a mão gerou a consequência de eu alcançar o saleiro. Então, essa é a diferença do comportamento operante, que ele é regulado pelas suas consequências, do comportamento respondente, que é aquele comportamento que primeiro você tem um estímulo no ambiente que elicia a resposta. A maior parte dos nossos comportamentos, eles são comportamentos operantes, porque eles produzem consequências no ambiente. Essas consequências produzidas pelo comportamento operante no ambiente são consequências que são mudanças no próprio ambiente. Então, a gente tem, por exemplo, um comportamento de dizer oi, que gera como consequência a resposta de ouvir um olá. A gente tem um comportamento de apertar um botão e a televisão ligar, por exemplo. Ou nós temos o comportamento de girar a torneira e obter água. Ou de fazer uma pergunta e obter uma resposta. Então, esses são exemplos de comportamentos operantes, são comportamentos que geram uma certa consequência. As consequências dos nossos comportamentos, eles vão influenciar suas ocorrências futuras. Então, a depender da consequência que esse comportamento gera, pode acontecer da probabilidade dele novamente acontecer aumentar, ou pode acontecer da probabilidade dele novamente acontecer diminuir. Quando um comportamento tem a sua possibilidade de acontecer de novo aumentada, nós temos uma consequência reforçadora. Nós chamamos então de reforço um tipo de consequência do comportamento que aumenta a probabilidade dele voltar a acontecer. Então, sempre que uma consequência faz com que um comportamento aumente sua probabilidade de acontecer de novo, nós chamamos essa consequência de reforço. Quando alterações no ambiente aumentam a probabilidade de o comportamento que as produziu voltar a ocorrer, nós chamamos também tal relação de contingência de reforço. Nós podemos colocar a contingência de reforço na seguinte fórmula. Se acontecer X, então você terá uma consequência Y. Se acontecer um comportamento X, então a consequência Y ocorre. Por exemplo, se um rato apertar uma barra, a consequência dele receber, por exemplo, um alimento acontece. Como aqueles experimentos que a gente coloca o rato numa caixinha, né? E ele aprende a aprender a barra, e quando ele aprende a aprender a barra, ele descobre que ao apertar a barra, sai uma comida para ele. Essa comida que sai ali, quando ele aperta a barra, faz com que ele de novo volte a apertar a barra. Então o comportamento vai aumentar sua probabilidade de acontecer de novo, porque você tem uma consequência reforçadora. Por exemplo, quando um bebê chora, faz birra e o pai dá para ele aquilo que ele quer, então aumenta-se a chance do bebê ou da criança fazer de novo isso, ela fazer birras de novo, porque ela sabe que sempre que ela faz uma birra, ela recebe um reforço. Esse reforço, né, o pai dá para ela o que ela quer, faz com que então o comportamento volte a se repetir. É por isso que existem pessoas, por exemplo, que são birrentas, crianças que são birrentas e crianças que são mais comportadas. Não é porque elas têm uma natureza de personalidade diferente, é porque a criança birrenta é aquela na qual, quando ela fazia birra, ela conseguiu o que ela queria. Então a birra vai ter mais possibilidade de se repetir. Enquanto a criança que é mais comportada, provavelmente foi uma criança que quando ela fez birra, as primeiras vezes, ela não conseguiu o que ela queria. Então esse comportamento, né, ele foi tendendo a não se repetir porque ele não alcançava o reforço esperado. Nós podemos fazer uma distinção entre dois tipos de reforço. Existem os reforços naturais e existem os reforços arbitrários. Os reforços naturais são aqueles que surgem por consequência natural de um dado comportamento. Então, por exemplo, esse comportamento de estender a mão e pegar o saleiro é um reforço natural. Agora, por exemplo, se a criança estuda e o pai dá para ela um PlayStation porque ela tirou uma nota boa na prova,
Então, esse PlayStation não é um reforço que surge naturalmente do comportamento, ele é um reforço arbitrário. Quando a gente pensa na educação das crianças, num primeiro momento, acaba que a gente tem que dar para ela certos reforços arbitrários, porque a criança, às vezes, quando ela é muito pequena, ela não é capaz de entender as consequências naturais do seu comportamento. Por exemplo, uma criança, ela estudando, com o tempo, né, daqui 5, 6, 7 anos, quando ela ficar adulta, esse estudo vai gerar a consequência natural dela conseguir um bom emprego, dela conseguir se sustentar melhor, né? Pensando de maneira bastante rasa, né? Porque se a gente considera a sociedade capitalista como ela está organizada, não é bem isso que acontece. Mas assim, se uma criança ela estuda, tecnicamente, né, no futuro ela pode conseguir uma vaga na universidade, alguma coisa assim. Então ela vai precisar estudar para uma coisa que vai acontecer naturalmente no futuro. Só que uma criança de 5, 6, 7 anos, você não vai falar para ela, comece a estudar porque daqui 10 anos, porque a criança não vai entender isso, né, quando ela é pequena. Então tudo bem, nesse primeiro momento a gente dá um reforço arbitrário. Por exemplo, dar um bombom se ela estudar, sair para um passeio, né? Ah, você estudou hoje, então amanhã ou nós vamos passear se você estudar. Ou você vai poder jogar videogame se você estudar. Esse é um tipo de reforço arbitrário. No entanto, à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa aprender a dar para a criança, né, uma consciência do reforço natural. Então vai chegar uma idade que vai ser possível conscientizar a criança sobre a importância dos estudos para a vida dela. E aí nós vamos ter, então, uma criança que é consciente de que se ela estudar, ela vai conseguir, por exemplo, passar na universidade, que é um reforço natural. Então a gente tem esse reforço que é o reforço arbitrário, né, que é um reforço que não surge diretamente do comportamento, né, e a gente tem um reforço natural. Então, num primeiro momento, para uma criança, por exemplo, o reforço arbitrário é muito importante. Mas à medida que a criança vai crescendo, é importante que se passe a conscientizar ela sobre a importância do reforço natural, né? Porque senão vai virar uma espécie de chantagem. Tem esse perigo de acabar virando uma espécie de chantagem. Nós podemos também falar ainda de duas consequências do reforço. Uma das consequências do reforço é a diminuição da frequência de outros comportamentos. Então, se um determinado comportamento X é reforçado, comportamentos que sejam incompatíveis com esse comportamento X, eles vão tender a acontecer menos. Ou comportamentos que às vezes aconteciam juntos, que tomavam tempo, né? Por causa desse comportamento estar sendo focado, os outros comportamentos vão sendo deixados de lado. Por exemplo, se eu estiver num bar e eu estou ali olhando as pessoas que passam por lá, estou bebendo, estou comendo, estou conversando, só que aí existe alguém que me chama a atenção e eu fico focado naquela pessoa. Então, naturalmente, talvez eu pare um pouco de comer, de conversar, de prestar atenção em outras coisas para ficar prestando atenção naquela pessoa específica. Então, o comportamento reforçador ele faz mais ou menos isso. Como você se dedica especificamente a ele, outros comportamentos acabam acontecendo menos. Né? Por exemplo, quando você coloca o rato na caixinha do Skinner, quando ele aprende que apertar a barra traz comida, ele fica andando, se limpando, levantando, correndo para lá e para cá, e isso vai diminuir, porque ele vai ficar ali mais tempo apertando a barrinha. Ou se tiver outro comportamento que é incompatível com ele, né? Também esses comportamentos vão tender a diminuir de acontecer. Por exemplo, quando uma criança é muito birrenta, os pais eles podem diminuir a frequência desse comportamento simplesmente reforçando outros comportamentos que são mais adequados. Por exemplo, atendendo ao pedido da criança quando ela pede de maneira educada. Então, se você reforça o comportamento de pedir algo de maneira educada, o outro comportamento que é incompatível, que é o comportamento da birra, ele vai tender a acontecer menos. E um outro efeito do reforço, o segundo efeito, é a diminuição da variabilidade na topografia da resposta reforçada. O que significa diminuição da variabilidade na topografia da resposta reforçada? Isso significa que o comportamento reforçado, quanto mais ele é reforçado, ele vai tender a acontecer de uma forma específica. Por exemplo, o ratinho, de novo. O ratinho pode apertar a barra de várias maneiras. Ele pode apertar a barra com a mão com a patinha esquerda, com a patinha direita, talvez pressionando, colocando o corpo todo em cima. Mas vai ser natural que ele vai começar a apertar a barrinha de um único jeito, talvez sempre com a mãozinha direita, por exemplo, com a patinha direita. Então, os nossos comportamentos reforçados, eles tendem a acontecer de maneira mais estereotipada, uma maneira única, na medida em que eles vão sendo reforçados. Por exemplo, é provável que a gente costume dirigir de uma mesma maneira, costume ir para um lugar seguindo o mesmo caminho, o mesmo trajeto. Então, esse comportamento acaba acontecendo de uma mesma forma. Este é o vídeo sobre reforço. E no próximo vídeo nós estaremos considerando a extinção operante. Não deixe de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E a partir do próximo vídeo a gente considera a questão da extinção operante. Até mais!